Gente, eu juro, eu lembro que eu fiquei desacreditada, assim. Eu parei, olhei e falei, eu não tô acreditando que eu tô vivendo isso, sabe? Seguro nunca é pra mulher, na minha opinião. Teve algum perrengue de viagem inesquecível? Vários. Então, finalmente, esse vídeo vai sair anos depois, mas tá tudo bem. Pra quem não me conhece, eu sou a Rafa, eu viajei pelo Brasil por 3 anos e eu decidi fazer esse vídeo pra responder as perguntas que eu mais recebi nesses últimos anos e pra que eu não tenha que responder mais 50 vezes as mesmas coisas. Então eu decidi compilar tudo, para que talvez isso possa chegar a mais pessoas que tenham interesse em fazer uma viagem com essa ou só os curiosos mesmo. Eu pretendo fazer um vídeo para cada uma dessas coisas, esses temas, essas perguntas. Esse vídeo vai ser bem por cima de todas as perguntas mais comuns. Eu vou ser sincera, eu colei. Eu pedi pro ChatGPT me ajudar com algumas perguntas. E eu vou selecionar da lista as que já fizeram pra mim e talvez responder algumas perguntas que não me fizeram, mas que eu achei interessante também. Então vamos lá, a primeira pergunta é a seguinte: você conseguiu visitar todos os estados? Não, eu não visitei todos os estados. Embora eu tenha viajado por 3 anos, acontece que eu não viajei com dinheiro. Eu trabalhava enquanto eu viajava. Alguns estados eu tive que ficar um pouco mais de tempo pra juntar dinheiro e seguir viagem. E também em alguns lugares eu tinha um contrato, eu era CLT, ou eu tinha um acordo ali com os meus empregadores de ficar um certo tempo em troca de hospedagem, enfim. Então eu não podia simplesmente viajar no meu tempo. Eu tinha que viajar no tempo que me era concedido. Em alguns estados eu ficava 6, 7 meses, então desses 3 anos eu fiquei muito tempo em alguns lugares. Morei em muitas cidades e eu visitei muitas cidades dentro desses estados, mas não, eu não conheci todos os estados brasileiros. Eu tenho vontade de conhecer muito mais estados, obviamente, mas meu foco não era visitar todos os estados e sim viver a experiência de viajar, de conhecer pessoas diferentes, cidades diferentes e estar na estrada. Tem algum lugar que você voltaria com certeza? Uau, essa pergunta é muito legal. E os lugares que eu voltaria, que eu carrego uma história, que eu gosto muito, enfim, não necessariamente pela beleza e por ser um ponto turístico, mas porque pra mim significou muito, foi Salvador, porque, né, onde eu nasci, eu chego lá e eu sinto uma coisa que eu não sei explicar. Rio de Janeiro, porque foi onde eu fiz faculdade, várias cidades do Rio também eu sinto muita falta e conheci muitas pessoas maravilhosas, tanto na região metropolitana do Rio quanto em outras regiões do Rio, inclusive a outra cidade para além de Niterói e Rio que ficam na região metropolitana que eu gostaria de voltar é Petrópolis. Fui muito feliz em Petrópolis também. E Olinda. Então vamos ver se esse ano eu ainda volto pra esses lugares. Só pra dar um fundo de cena, desde que a minha viagem terminou em 2019, eu não voltei pra essas cidades. Então tenho vontade de voltar sim. Nossa, olha essa pergunta, que incrível. Qual bioma ou paisagem mais te marcou? O Cerrado. Eu não esperava. Eu acho que eu... Não sei, eu achava que eu ia me conectar muito com a Caatinga e tal. Mas pra mim, o Cerrado me encantou muito, assim. Eu não sou muito de climas secos, mas o Cerrado me encantou muito pela variedade de frutas, de vegetais, as plantas me encantaram muito. Eu acho que foi o mais diferente, na verdade, que eu vi até então, porque eu tava viajando pela costa, então vi muito Mata Atlântica e Caatinga. Mas quando eu cheguei no Cerrado, fugiu totalmente do que eu tava me acostumando a ver nas cidades onde eu tava passando. Então, o Cerrado, eu fiquei muito apaixonada. Então, com certeza, ganhou meu coração. Algum sotaque ou expressão regional te confundiu no começo? Eu acho que em alguns lugares eu tinha dificuldade de entender as pessoas. Na Bahia, às vezes eu perguntava, dependendo da região que eu estava, né, na Bahia. Mas até em Salvador mesmo, assim, eu perguntava informação e eu tinha dificuldade de entender o que a pessoa tava falando, assim, e eu fingia que eu entendia. Tem uma pergunta bem interessante aqui, que é o seguinte: como você se locomovia entre os lugares? Viajou de ônibus, carona, avião, motorhome, etc. Eu viajei de N tipos de meios de transporte, muitos deles pela primeira vez. Eu não viajei de avião, eu só viajei de avião em um momento, que foi quando eu tava na Bahia e eu queria voltar pra São Paulo pra passar o aniversário da minha mãe com ela. Foi a única vez que eu viajei de avião durante a viagem, inclusive
na minha vida, na verdade, foi a primeira e única vez que eu viajei de avião, porque a passagem de ônibus era o mesmo valor do avião. Mas, no geral, eu viajava muito de carona e de ônibus. Eu, na época, tinha um ID jovem, em algum momento posso falar sobre isso, então eu conseguia descontos de 50% a 100% nas passagens de ônibus entre estados. A maior parte das minhas viagens foram de ID jovem, ou carona pelo BlaBlaCar, ou se não, carona mesmo na estrada, com outros carros, ou pessoas que eu conhecia, ou de caminhão. E peguei carona de lancha, de canoa, de bicicleta, de moto, tudo quanto é coisa que vocês possam imaginar. Você chegou a ficar na casa de locais? Como foi a experiência? Sim, em muitos momentos eu fiquei na casa de locais, de pessoas que me abrigaram sem custo nenhum. Tem um programa chamado Couchsurfing, que hoje é pago, mas na época era gratuito, em que as pessoas recebiam viajantes a custo nenhum, apenas pela troca de experiência mesmo. Como você fica na casa de uma pessoa sem pagar, você não pode escolher o lugar, então você fica num colchão, você fica num sofá. Mas é bem legal a receptividade das pessoas que não te conhecem e estão te recebendo e te levam pra fazer rolês turísticos, ou enfim, rolês não turísticos, mas te levar nos lugares que elas gostam de ir e tal. Foi uma experiência bem legal. Eu não tive nenhuma experiência ruim, mas eu tive experiências meio chatas, assim, às vezes não conectar, sabe? Tipo, o santo não bateu, você não gostar muito da pessoa, a pessoa, sabe? No final deu tudo certo. Teve algum perrengue de viagem inesquecível? Vários. É que eu não consigo dormir com som de chuva, né? Com som de playlist de chuva. E eu não sei se é por conta disso, dessa experiência, mas talvez seja, que é de uma vez que eu acordei, eu tava dormindo em uma barraca, eu fiquei algum tempo acampada na Chapada Diamantina, e quando eu acordei, tava chovendo muito, e a barraca tava muito úmida, e eu comecei a sentir meu pé molhado, e quando eu olhei, minha barraca tava alagada, e assim, tava muito frio, eu acho que devia estar uns 5 ou talvez menos que 5 graus. E eu tava toda molhada. E eu fiquei a noite inteira ali, ouvindo chuva, toda molhada. Não tinha o que fazer, gente. E aí eu fiquei com um pouco de trauma, assim, de dormir com barulho de chuva, porque eu meio que, tipo, sinto que eu tô molhada, eu não sei. Não gosto. Essa é ótima, todo mundo me pergunta. Como fazia para se sustentar durante a viagem? Trabalhava, né? Eu nunca tive problema em arranjar trabalho, tô muito descolada e eu acho que também a necessidade faz a oportunidade. Se precisa, você vai dar um jeito. Timidez, medo, insegurança ficam em segundo plano quando você precisa de trabalho. Eu entregava currículo, em alguns lugares eu explicava que eu estava viajando, teve lugares que eu não expliquei, que eu coloquei o endereço lá da cidade. Você pode procurar na internet também, em algumas cidades eu procurei antes de chegar, procurar no LinkedIn, fazer entrevista antes. Hoje a gente consegue trabalhar remoto, na época já existia, mas não era tão comum quanto hoje, né? Então, imagino que hoje seja ainda mais simples de encontrar oportunidades remotas e tal, pra trabalhar e viajar. Eu acho que a gente aprende a se cuidar, assim, né? Quando a gente tá sozinho em viagem. Então eu procurava nunca chegar à noite na cidade, sempre procurava chegar de manhã, ou assim, se for à noite, alguém pra te receber, ou que eu possa pegar, né? Pudesse pegar um Uber até o lugar onde fosse ficar, cuidar muito com as suas coisas, com a roupa que você tá usando. E eu sinto que eu fiquei muito mais ligada, assim, muito mais esperta com relação à segurança, assim, viajando, sabe? Qual foi o momento mais emocionante da viagem? Nossa, difícil. Dentro da minha realidade, tá? Pra muita gente isso pode soar muito bobo. Mas pra minha realidade, que só tinha ido na praia daqui mesmo, assim, sabe? Da região onde eu moro. E visto as coisas mais básicas, quando eu me vi de frente pra uma paisagem paradisíaca pela primeira vez, ou de uma natureza quase intocada, em situações assim, eu fiquei, caraca, quando que eu teria oportunidade, sabe? Teve uma trilha que eu fiz, que é um caminho que poucas pessoas fazem, entre uma cidade da Bahia pra outra, sabe? E a gente faz por cima das falésias, assim. São cidades no sul da Bahia, bem no sul da Bahia. E quando eu vi o vilarejo lá de cima, assim,
meu olho encheu de lágrima mesmo, assim, foi surreal. Lindo, 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 assim. Aí a primeira vez que eu vi um braço, uma parte da Via Láctea, assim, eu não acreditava naquilo que eu tava vendo. Porque eu nunca imaginei que a gente pudesse ver uma parte da Via Láctea. Em Paraty, quando eu vi 15 estrelas cadentes no mesmo dia, na Chapada dos Veadeiros. E quando deu 15 eu parei de contar, mas assim, não parava de cair estrela cadente. Ver o Homem da Meia-Noite em Olinda foi muito surreal. Muito surreal. Só quem viveu, só quem esteve lá no Carnaval de Olinda vai saber o que eu tô falando. É muito bom, é muito massa, pô. Tipo, ver ele assim, sabe? Tipo, pertinho, assim, é muito massa. Ai, foram muitos. Você fez amizades que mantém até hoje? Cara, um dos melhores amigos da vida, assim, eu conheci no Couchsurfing. Eu fiquei na casa dele uns 4 dias em Belo Horizonte e até hoje a gente é amigo. Isso faz 7 anos. Muita gente eu ainda mantém o contato, de vez em quando a gente conversa e tal. Eu nunca mais encontrei essas pessoas, né? Nunca mais voltei para cidades que eu visitei. Esses dias uma amiga minha de Salvador falou: ai, tô com saudade, lembrei de você esses dias e tal. Lembro que nos registros da viagem, alguns dos diários que eu fiz, eu escrevi uma frase que é: algumas pessoas a gente nunca mais vê, mas nunca mais esquece. Tem gente que eu encontrei uma vez, mas nunca mais esqueci, sabe? Porque significou alguma coisa ali pra mim, naquele dia, naquele momento. Vamos terminar, porque esse vídeo está ficando grande. Ah, essa aqui é ótima. O que significa Brasil pra você hoje? Cara, o que eu digo hoje é que existem muitos Brasis. Não existe um Brasil. Ai, porque isso é Brasil, cara. Cidade pra cidade as coisas mudam muito, sabe? E não é só, cada estado tem sua característica, cada cidade tem sua característica, cada bairro tem sua característica. As roupas mudam muito de estado pra estado. Cada região do Brasil diz muito quem passou por ali, quem que fez aquela história, quem foram as pessoas que construíram aquele espaço, como que aquele sotaque se deu e como que ele foi se modificando através do tempo. Mas também cada história que eu vou contar é diferente pra mim do que seria pra você também. Então, se você for pro mesmo lugar, você vai ter uma impressão diferente. Gente, é muita coisa pra contar sobre 3 anos, do que um vídeo de, sei lá, 10, 15, 20 minutos. Então, eu acho que essas foram as perguntas que eu me lembro que mais me fizeram ao longo desses anos. E é isso. Até mais!